chegou a hora, a tão esperada hora da gente cadastrar o produto de fachada, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em ajustes, custeio, produtos, a gente vai pesquisar por fachada plana em ACM. Caso ela não tenha sido baixada ainda no seu sistema, basta clicar em download ali, que é o botãozinho de baixar. No meu caso, eu vou atualizar, tá? Pronto. Feito isso, a gente vai vir em produtos e a gente vai adicionar um novo produto, tá? Vocês podem ir aqui em estruturas, fachada, em chapa ACM plana, ou do jeitinho que eu gosto mais, escrever fachada aqui em cima, que também vai dar certo, tá? Aqui eu vou colocar a unidade como metros quadrados. Não vou preencher nenhum desses valores agora. A gente vai fazer isso depois, tá? Vou salvar. Aqui a gente vai selecionar a opção que é adesivo, vinil adesivo branco, tá? No meu caso está em espanhol. Vocês vão colocar aí vinil adesivo branco, tá? A gente vai selecionar. Ele acabou de validar todos os materiais e processos, então tá tudo certinho. Já vou selecionar aqui o nome, colar aqui para ficar bonitinho, né? Feito isso, a gente vai vir aqui em preço, colocamos por margem, imposto pode ser venda de produto, salva já, né? Clica aqui em processos, vai estar o processo de montagem da fachada que a gente cadastrou bem bonitão. E a gente vai chegar na aba de checklist, tá? São várias perguntas, mas não se assustem, grande parte delas é condicional e elas vão aparecer de acordo com a necessidade. Então, a primeira pergunta é qual será o tipo de corte da chapa ACM? Minha sugestão é colocar como corte halter. Depois, haverá acabamento especial na fachada? Pode colocar como somente chapa, tá? Que seria o equivalente a 100 acabamento. Depois o usuário seleciona o que ele quiser. Quais acabamentos você deseja incluir no adesivo impresso, tá? Caso aqui o usuário escolha adesivo impresso, ele pode adicionar acabamentos nesse adesivo, tá? Então ele pode colocar calço branco, laminação, verniz e laca ou deixar somente o adesivo. Caso ele opte por usar vinil adesivo colorido, ele pode dizer se ele vai fazer recorte eletrônico nesse vinil ou não, tá? Então, a gente pode colocar como sim. Também perguntamos se haverá acabamento com chapa acrílica por trás do vazado. Então, ó, aqui a gente tem chapa pintada, chapa vazada e refile de borda, tá? Então, se ele escolher chapa vazada, a gente pode adicionar um acrílico por trás. Eu vou mostrar isso prático, na prática depois para vocês, tá? Então, a gente vai fazer alguns exemplos. Mas nesse momento vocês podem só seguir o preenchimento como eu estou fazendo aqui. Então aqui a gente pode colocar como somente o vazado. Depois, qual será o tipo de corte da chapa acrílica, né? Se houver, a gente pode manter corte halter também, não vejo problema. Se tem chapa acrílica, a gente pode incluir uma iluminação backlight. Então, te disse sim ou não, aqui eu vou deixar como sim. E a gente também pode fazer impressão direta, impressão UV. Então, nesse tipo de acabamento, a gente pergunta se a impressão vai ser direto no ACM ou se eu vou imprimir em outra chapa e vou fixar essa outra chapa no ACM, tá? Então, aqui eu vou dizer que vai ser direto no ACM. E aí tem a perguntinha, se vai ter iluminação front light. Vou colocar aqui não. A perguntinha se vai ser instalado por nós. E a última pergunta é, será necessário confeccionar estrutura metálica? E aí, por que eu coloquei isso na forma de pergunta? Eu podia ter vinculado o processo diretamente. Mas, eu lembrei que às vezes o cliente, né, o cliente final que está comprando a fachada, ele pode estar reformando a loja, trocando de identidade visual. E aí, nesse caso, né, vai fazer uma nova fachada, mas a estrutura metálica permanece.
Então eu achei interessante, pertinente, né, colocar essa pergunta aqui no meio, tá? Então a gente pode botar como sim ou não. Eu vou colocar como não, só para a gente poder avançar no cadastro, tá? E agora a gente vai para a tela de parâmetros, tá? Aqui dentro, então, a gente vai ter os blocos condicionais e eles vão aparecer de acordo com a necessidade. Dentro do cadastro produto, a gente vai deixar todos eles meio que configurados, mas eles não necessariamente vão aparecer todos na hora do orçamento, tá? Então não se assustem. Primeira coisa é a medida da face, ou seja, é basicamente o tamanho da fachada, tá? Vou dizer que é uma fachada de 6 metros de largura por 4 de altura, tá? Vou escolher a chapa em ACM que eu quero usar, vou dizer que eu quero azul brilho de 3 milímetros, tá? Posso colocar outras medidas da face, se eu quiser, mas essas outras medidas seria por caso de precisar de alguma chapa que sobrepõe, entendeu? Não é tipo para fazer avanço. É meio que assim, eu tenho uma chapa que vai até metade e aí tem um outro corte que é outra cor de chapa, entendeu? Uma coisa meio dinâmica, assim, várias chapas sobrepostas. É mais nesse sentido, tá, galera? Então não confundam. Depois a gente tem o bloco do vinil colorido, que é condicional. Aqui a gente vai preencher a largura e altura em metros, número de cópias. Vinil colorido, tá? Ele pode ser várias coisas, depende da resposta que a gente dá no checklist. Ele pode ser letras, tipo assim, vamos dizer que eu quero colocar o meu telefone para contato na fachada. Eu posso fazer com vinil colorido, pego um vinil amarelo, por exemplo, faço um recorte eletrônico e colo ali as letrinhas na fachada, os números, né? Então, nesse caso, né, de ser um número para telefone, eu poderia colocar largura e altura total, assim, do conjunto, né, de números, tipo, sei lá, 0,25 por 0,5, né. Aqui vamos deixar como 1 por 1, porque tem uma segunda forma de usar, que é, por exemplo, um recorte de vinil colorido. Imagina, eu vou dar um exemplo depois, mas tipo, vamos supor que eu quero fazer uma fachada de uma sorveteria. E aí eu vou ter assim, ó, a fachada ela é inspirada no sorvete napolitano. Então ela tem uma tirinha rosa, uma tirinha off-white e outra marrom. Eu posso usar chapas de ACM coloridas para fazer essas diferentes cores, ou eu posso pegar uma chapa qualquer e adesivar ela, tá? Vinil adesivo colorido. Então eu simplesmente peguei um pedaço de vinil e colei na chapa, tá? Então ele atende essas duas necessidades, tá? Então aqui, por exemplo, posso botar azul, por exemplo, tá? Depois a gente tem mídia de impressão, também condicional. Caso eu queira, vamos supor que eu estou nesse exemplo da fachada de sorvete, tá? Aí eu fiz ali as 3 tiras, né? E eu quero colocar o logo agora. Né? O logo ele vai ser impresso e aplicado no centro. Eu posso botar aqui que vai ser 2 por 2, né? Uma cópia. E aí eu digo que vai ser logo da loja de sorvete, tá? Depois eu escolho a matéria-prima na qual eu vou fazer a impressão. Então, a gente marca todas as opções aqui, porque por padrão elas ainda não vêm marcadas, tá? Depois a gente tem corte vazado. O que é um corte vazado? É basicamente isso daqui, tá? Esse daqui tá mais num sentido artístico, né? Mas também é feito na hora de... Aqui, ó. Uma fachada. E aí o que acontece? Por trás, a gente tem um acrílico. E esse vermelho é uma chapa em ACM. E ela tem um corte vazado, tá? Essa letra, né? Supermercado Shangri-La. É um corte vazado. E olha aqui, aqui tá vendo que entre uma chapa e outra tem uma listra branquinha? Aquilo ali é um acabamento, montagem de fachada, digamos, que é
silicone PU, né? Então eles botaram silicone PU branco. Não vou dizer que ficou bonito e ter usado, eu usaria um vermelho, mas assim, para vocês verem como realmente pode ser utilizado, né? E assim, é uma fachada plana, porque se você olhar, o restante é a estrutura do mercado. Então, assim, provavelmente é uma fachada plana, né, com um corte vazado ali na frente, com um acrílico por trás, tá? Então, agora vamos voltar aqui para o sistema. Se a gente olhar bem, tá? Vamos olhar aqui por esse nome, tá? A gente vai ter 4 blocos de corte vazado, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Por que tem 4? Todos eles são condicionais e eles dependem do tipo de corte vazado que o usuário quer fazer. Então, a gente pode ter só corte vazado, é só um corte, nada mais. Geralmente ele é utilizado para botar letra caixa termomoldada, tá? Então eu vou mostrar isso para vocês no próximo vídeo, que vai ser um exemplo de produtos, tá? A gente pode também ter corte vazado com chapa acrílica por trás, e a gente pode ter diferentes cores de chapa acrílica. Eu posso colocar uma chapa acrílica vermelha, uma branca, uma azul, tá? Então eu preciso de diferentes cores de chapa acrílica. Também tem a opção de colocar uma chapa acrílica para tudo, e eu posso ainda colocar uma chapa acrílica e na chapa acrílica colocar um adesivo para dar cor para aquela chapa acrílica, tá? Então são 4 técnicas diferentes que a gente pode fazer no corte vazado. Ele parece muito simples, mas no fim ele tem uma complexidade. E eu vou mostrar agora para vocês como é cada um desses blocos condicionais. Então o primeiro deles, tá? Ele vai ter largura e altura, cópias e chapa de fundo. Como vocês podem ver, a gente pode inserir várias medidas. Cada medida tem a sua própria chapa, tá? Então, são chapas diferentes para medidas. Cada medida vai ter a sua própria cor de chapa. Então, vamos supor que eu quero fazer, tipo assim, supermercado, e eu quero que isso seja vermelho, tá? Então, vou botar, tipo assim, 0,5 por 0,25, 10 cópias, porque as letras, né? Vamos supor que são 10. Chutei aqui. E aí, em chapa acrílica, eu vou colocar... eu só tenho 2 cores cadastradas, que é a cristal e o branco, tá? Mas vamos dizer que eu quero colocar que seja cristal, tá? Escolhi aqui minha chapa, cor cristal, e vou colocar como sendo texto supermercado. E logo aqui abaixo, a gente vai ter a parte do Shangri-La. Então, vai ser 1 metro por 0,5. E aí vamos supor que são, sei lá, 7 cópias, tá? E aqui eu quero que agora seja o acrílico branco. Então, coloquei aqui e vou botar assim, ó, texto, nome do mercado. Tá? Então, acabei de definir que eu vou usar 2 tipos de chapa acrílica, tá? Uma vai ser cristal e a outra vai ser branca. Eu posso botar também se eu tiver cadastrado no meu sistema vermelho, azul, rosa, o que houver ali eu posso inserir, tá? Agora vamos para o segundo caso, que é quando eu tenho várias medidas e todas elas usam a mesma cor de chapa. Então eu posso colocar aqui, ó, 0,5 por 0,25, 10 cópias, tá? Que é o caso lá do supermercado Shangri-La. Se a gente olhar aqui, todas as letras estão usando a mesma cor de chapa por trás, né? Então a gente vai fazer isso. Ó. 1 por 0,5, 7 cópias. E aí aqui eu posso escolher a chapa que eu quero. Vamos supor que é a chapa branca. Posso escolher uma opção ou escolher múltiplas. O sistema, se houverem várias medidas de chapa, o sistema vai escolher a melhor, tá? Depois a gente vai ter o corte vazado com adesivo. Mas basicamente aqui a gente vai ter as medidas, tá? Então vamos seguir no exemplo, tá? 0,5 por 0,25, 10 cópias. Só que aí eu quero saber se vai ser adesivado. Então eu posso dizer que é adesivado ou não. O que é ser adesivado? Eu vou ter a chapa acrílica e vou colocar um adesivo por cima para dar cor. Então vamos supor que eu tenho uma empresa, um cliente
que ele vai fazer um next, tá? O next quer fazer a fachada, vai ter um vinil, vai ter uma chapa CM com corte vazado e um acrílico por trás. Só que esse acrílico, ele precisa ser daquele tom de verde específico do banco Next. Não tem para vender essa cor no mercado. É um verde que só dá para fazer se eu imprimir. Então o que eu faço? Eu pego um vinil adesivo transparente, imprimo sobre ele e aplico ele na chapa de fundo, entendeu? E aí, vamos supor que nessa parte aqui, são duas partes, tipo banco, next. A parte do banco, eu quero que seja branca, tá? Então eu não vou adesivar. Ó, vamos dizer aqui, ó, banco. Mas daí logo abaixo, a gente vai colocar a parte que é adesivada. Então eu digo que sim. E aí eu coloco aqui, ó, next. Aqui eu vou escolher a chapa de fundo, vamos dizer que é uma cor cristal. E eu vou colocar o adesivo, né, que vai ser gloss, por exemplo. Vamos colocar aqui o branco, né, para difundir a luz. Tá? Então, olha só, cara, acabei de brincar aqui com um negócio, entendeu? E existem várias possibilidades nessa parte de adesivação, tá? Então é bem legal, o resultado final vai ficar bem bonito. E por último, a gente tem aquele corte que é só o corte, que é para eu usar, assim, é só um corte, ou eu quero usar uma letra caixa termomoldada por trás. Então aqui a gente pode botar 0,5 por 0,25 das cópias, somente o corte. Bem simples, tá? A gente vai ver isso tudo funcionando depois. Eu sei que para você que está em casa deve estar olhando pensando, minha nossa, não entendi nada. Mas a gente vai pegar exemplo para cada caso e eu acho que vai facilitar a tua visualização depois, tá? E por último a gente tem a impressão UV, que é no caso de quando é impresso numa outra chapa e essa chapa é aplicada na fachada, tá? Aí eu vou colocar as medidas aqui dessa chapa que eu vou estar imprimindo, né? Então vamos supor que é 0,5 por 0,25. As cópias, texto, supermercado, tá? Escolha a chapa, posso usar, escolha a chapa que eu quero imprimir, né? Aqui eu botei ACM, mas eu posso escolher, por exemplo, acrílico. Posso escolher qualquer chapa, tá? Ficou livre para o usuário definir o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Tá? E com isso a gente finaliza a configuração da fachada plana. E aí o próximo vídeo vai ser o último também, onde eu vou dar um exemplo de cada um desses tipos de acabamento. Então eu vou dar um exemplo com vinil colorido, com vinil impresso, com corte vazado, né? Para cada um dos cortes vazados também, tá? Então voltamos no próximo vídeo. Valeu!